WW de volta. O União Brasil, um dos maiores partidos da Câmara, segue dando dor de cabeça para o governo. O mais recente caso é a disputa pelo Ministério do Turismo, depois que a titular da pasta, Daniela Carneiro, pediu para se desfiliar da legenda. Larissa Rodrigues vai nos explicar essa história. Oi, Larissa, uma boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você, para quem acompanha a gente. Várias movimentações hoje em Brasília envolvendo União Brasil e a relação em especial com o Palácio do Planalto. Agora, no fim da tarde, por exemplo, confirmei que esteve ali no Palácio do Planalto conversando com alguns articuladores, em especial na Secretaria de Articulação mesmo, tentando pensar nos próximos passos. O Vaguinho, prefeito de Belford Roxo, ele que é marido da Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo. Lembrando que ontem, Daniela Carneiro, assim como outros 5 deputados do União Brasil do Rio de Janeiro, foram ao TSE pedir para poderem continuar com o mandato, mesmo se deixarem União Brasil a essa legislação que diz que o mandato de um deputado federal pertence ao partido, por isso esse pedido, mas na questão do prefeito não tem isso. Tanto que hoje Vaguinho já deixou a União Brasil, já se filiou ao Republicanos e foi para essa conversa com o Palácio do Planalto. O que me disseram, Carol, é que nessa conversa o Palácio do Planalto meio que passou uma ideia das coisas poderem andar um pouco mais devagar, não ser tão de forma abrupta essa saída de Daniela do Vaguinho do União. Claro, o Palácio do Planalto preocupado com os votos que pode deixar de ter com União Brasil ali na Câmara dos Deputados, também no Senado Federal. E isso porque hoje conversei também com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, que deixou claro que, na opinião do partido, Daniela do Vaguinho, formalizando essa saída do União, ela é considerada, sim, uma cota do partido, segundo o Bivar, e por isso precisaria que o partido tirasse Daniela, que o Planalto, melhor dizendo, tirasse Daniela do Ministério e colocasse alguém do União Brasil, se de fato essa saída de Daniela Carneiro do União Brasil se concretizar. Há algumas questões do porquê dessa briga do União Brasil com Vaguinho, como também com Daniela, ministra do Turismo. Tanto que Luciano Bivar me disse que o Palácio do Planalto precisa separar o que seria uma discussão paroquial de uma discussão nacional, porque Luciano Bivar diz que é uma discussão mesmo ali no nível de Rio de Janeiro. Para encerrar, Carol, o que a gente ouviu é que Vaguinho estaria muito chateado com uma sinalização de Luciano Bivar a um de seus adversários para a Prefeitura de Belford Roxo já no ano que vem. Do lado do União Brasil, me pontuaram que teria um dedo de Eduardo Cunha. Sim, de Eduardo Cunha nessa disputa pelo comando do União Brasil no Rio de Janeiro. Carol. Obrigada, Larissa. Vamos para a análise. Felipe, vou começar com você. De novo, União Brasil, né? A gente acompanhou crise com relação ao ministro Juscelino, o filho, ministro das Comunicações. A própria Daniela do Vaguinho, quando ela foi indicada ali, Lula manteve a indicação dela, apesar das contestações. Estamos falando de uma dor de cabeça para o governo? União Brasil é sinônimo disso? Olha, a dor de cabeça do governo é conseguir ter base no Congresso Nacional. Então, nesse toma lá da cá, ele quer que o toma lá da cá tenha uma eficácia, né? Não quer sair distribuindo cargos sem ganhar votos. E o União Brasil ele nunca se comprometeu a entregar todos os votos, mesmo com a Daniela Carneiro nesse Ministério do Turismo. Agora, de fato, você tem uma briga paroquial no Rio de Janeiro, o presidente estadual é o Vaguinho é prefeito de Belford Roxo, que tem muita influência na Baixada Fluminense, foi disputado no segundo turno da eleição presidencial entre Lula e Bolsonaro, muita gente do Bolsonaro chegou lá perto dele, ele fez aceno para cada lado, mas acabou escolhendo apoiar o Lula, era um estado ali bastante disputado, o Lula não queria perder com grande desvantagem em relação ao Jair Bolsonaro, porque é o seu reduto eleitoral. Ela veio à tona foto dela com um miliciano, o Juraci, que é o Jura, que é um chefe de milícia no Rio de Janeiro, que foi condenado e preso. Mesmo assim, o Lula a manteve porque está preocupado com a entrega de votos. E agora ela está brigando com o próprio partido. Então parece que os votos não vão sair. O Luciano Bivar, presidente nacional do partido, está dizendo, se ela sair depois dessa briga aí local, a gente quer o Ministério para a União Brasil do mesmo jeito, né? Então o governo simplesmente está esperando que é tudo que ele fez desde o começo. Agora, eu lamento o nível aí dessas pessoas, eu acho que ela já devia ter sido exonerada há muito tempo antes dessa briga. Caio Junqueira, vamos então para essa
base para chamar de sua, que o governo quer. Essa crise que a gente está acompanhando no União Brasil, ela pode prejudicar ainda mais essa construção de uma base de governo, mesmo com a União Brasil não entregando tudo aquilo que poderia entregar? Carol, a relação com a União Brasil, ela nasceu errada. Ela foi mal construída. Foi o primeiro grande erro, talvez, aí na articulação política do governo, porque ele fechou e deu 3 ministérios para a União Brasil sem ter a certeza e a segurança de que isso transformaria os parlamentares em votos, em apoio ao governo. Isso desde o começo. Então tem um erro de origem. Lembrando que a União Brasil é formado por 2 partidos de direita, mas que têm concepções diferentes, né? É o DEM e o PSL. Um foi independente, né? O DEM em relação ao Bolsonaro, o outro foi bolsonarista ali em 2018. E tem visões distintas também. Então já é um partido complicado, formado de uma maneira juntando pessoas que pensam diferente para ser grande, mas ser disforme. E aí vem o governo e constrói uma aliança errada e equivocada e mal feita com a União Brasil. Para te responder, o que pode acontecer agora? Claro que é um problema, mas o que pode acontecer, tem um sinal de que pode ser alguma coisa, é ser, como tem essa chance de ser, esse ministério ser entregue, se a Daniela de fato for para o Republicanos. Os Republicanos é um partido da base aliada do Bolsonaro, namora muito com o governo Lula e está nesse blocão que foi formado, junto com outros partidos governistas, né, com o MDB, com o PSD, esse bloco, para fazer frente ali ao Arthur Lira. Então, esse está sendo o caminho que eu sinto que o Palácio está vislumbrando como uma possibilidade. Deixar a União Brasil do tamanho que ele é, que a Daniela vem da Câmara. E a Câmara que tem o problema da União Brasil, não o Senado. E o erro da articulação foi construir uma aliança só com os senadores, o partido Davi Alcolumbre. Então, você equalizar melhor, você atrai um partido que quer ser base, deixa a União Brasil do Senado, que é sim leal e fiel ao governo, com os 2 ministérios. Mas essa operação política, essa engrenagem também é muito complicada. Por isso que o governo está observando o que a Daniela vai fazer da vida. Se ela vai mesmo para o Republicano, se ela não vai, se ela vai conseguir, pelo que eu entendi das conversas que eu tive hoje, ela não quer perder o mandato, né? Então ela teria que ter algum acordo com o Bivar que não sinaliza isso. Enfim, agora pode fazer do limão uma limonada aí, mas todo o processo com a União Brasil e com o governo foi muito ruim. Daniel Rittner, o próprio ministro Padilha fala em espera, não vai se meter nessa briga do União Brasil. Tem uma solução fácil para o governo? Não, o governo está observando e está torcendo para o assunto se prolongar um pouquinho na Justiça Eleitoral e explico por quê. União Brasil tem 59 deputados. O problema para o governo é muito mais o União da Câmara do que o Senado, como o Caio acabou de explicar. Estima-se dentro do próprio partido que a União tem condições hoje de entregar entre 30 como piso e um teto de 40 votos a favor do governo, os outros 20 praticamente vão contra o governo. E os 3 ministros hoje do União Brasil, eles não são necessariamente representativos da bancada. São Juscelino Filho, muito mais ligado ao Arthur Lira do que um nome de consenso da bancada. Daniela Ribeiro, que é a expressão deste grupo do Rio de Janeiro, ela foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro e carregou consigo outros 5 parlamentares, então tem, digamos, essa bancada do Vaguinho, por assim dizer, e Valdez de Góes, que é um ministro ligado ao Davi Alcolumbre no Senado. O que está acontecendo ali no caso da Daniela Ribeiro? Esse grupo, a família Vaguinho, o prefeito de Belford Roxo e a Daniela, identificaram que o União Brasil estava se aproximando ali de Cláudio Castro, governador do Rio, e de Eduardo Paes, prefeito da capital, à revelia deles, à revelia desse grupo. E começaram a sentir que a própria legenda não estaria talvez disponível para a próxima eleição municipal daqui a 2 anos. Então, houve ali um freio de arrumação na família e falaram, opa, isso aqui vai dar ruim, deixa eu tomar uma providência, não dá para confiar no União Brasil, vou para o Republicanos.
O prefeito de Belford Roxo, ok, ele não tem nenhuma restrição para fazer isso. Os 6 deputados puxados pela Daniela, eles não podem migrar para qualquer partido e, portanto, vão enfrentar um pedido e um processo na Justiça Eleitoral até conseguirem essa transferência. Para retomar o que você me questionou, para o que torce o Palácio do Planalto agora? Para que esse processo na Justiça Eleitoral demore um pouco até que se tenha uma clareza maior do cenário. Como disse o Caio, pode-se até fazer do limão uma limonada. Talvez, se esse grupo todo for para os Republicanos, é até uma oportunidade para que os Republicanos façam uma adesão disfarçada ali ao governo, à base governista. Agora, tudo que o Palácio quer, por enquanto, é que o assunto demore um pouquinho.